Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de julho de 2018. Queda de avião militar na Argélia deixa 257 mortos. Na Argélia, um avião militar que transportava 247 soldados e 10 membros da tripulação caiu nesta quarta-feira, 10 de abril. O acidente aéreo de grandes proporções ocorreu perto da base aérea militar de Bolfarik, na província de Blida, a 40 quilômetros ao sul de Argel, capital do país africano, de acordo com informações da imprensa local. O Ministério da Defesa argelino confirmou no final da manhã a morte de todos os passageiros. A Embaixada da República Árabe Saharaui Democrática confirmou que 26 membros do movimento Frente Polisário morreram no acidente. A aeronave, uma Il-76, de fabricação russa, fazia a rota regular de transporte de tropas Argel-Busfertindif. O avião caiu logo após decolar, por volta das 8 horas horário local, em um campo próximo à estrada que ligava Bolfarik a Blida, e explodiu. Os meios locais informam que a aeronave começou a perder velocidade imediatamente após a decolagem. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona 856. O espírito sabe, por antecipação, qual o gênero de morte que deve sofrer. Sabe que o gênero de vida por ele escolhido expõe a morrer mais de uma maneira que de outra. Mas sabe também quais as lutas que terá de sustentar para o evitar, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. No livro Filosofia Espírita, volume 17, o Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, faz seu comentário sobre essa questão do Livro dos Espíritos. A alma sabe mais ou menos que gênero de morte encerrará sua jornada na carne, porque isto foi antes escolhido, desde quando o seu destino não seja mudado pela providência divina. Tudo muda conforme a lei, somente Deus e suas leis são imutáveis. Temos como que um livro dentro de nós, que devemos escrever e que estamos escrevendo pelas nossas vidas. Se combinamos determinado tipo de vida a levar na Terra, somos inspirados por esse registro, para que possamos vivê-la. As lembranças que se sucedem em nossa mente vêm com mais ou menos clareza, isso de acordo com a elevação da alma. Há espíritos que recordam minuciosamente o tipo de vida que escolheram. Esse será mais culpado, se desviar-se dos seus objetivos. Cada ser humano tem uma missão a cumprir na face da Terra. Pode a fatalidade ser uma verdade em uma vida, e em outra não. Depende muito das mudanças empreendidas pela alma na sua jornada evolutiva. Tudo muda por fora com as mutações por dentro. As religiões do mundo, as filosofias de vida surgiram na Terra como misericórdia de Deus visando as criaturas, sobre essas verdades que a doutrina espírita sabiamente anuncia. No entanto, esses movimentos espiritualistas se esqueceram dos céus para viver quase somente sob a inspiração da Terra. Mas Deus não se aborrece com isso, pelo contrário, ele já sabia desses desvios morais no que se refere à vida espiritual e a sua bondade e paciência esperam que todos esses movimentos passem a reclamar consertos. Na hora certa, os benfeitores da espiritualidade superior aproximar-se-ão desses pastores, inspirando-os a servir de exemplo para os seus rebanhos.
Com o tempo, todos os movimentos espiritualistas tornarão a se fundir em um só ideal, o do bem e da verdade, para que o amor seja o clima de luz encaminhado à felicidade das almas em corrida para a consciência tranquila. Todo o espírito recebe a intuição divina de que caminha para a paz, que existe Deus e Jesus à sua espera. Não existe nenhum dos filhos que, dentro de si, não reconheça seu próprio Pai. Saímos todos da fonte divina e trazemos dentro de nós o perfume de Deus que recende onde quer que passemos. Quanto mais a alma se encontra no primitivismo, mais as forças da natureza selvagem a dominam, mais se cumpre o fatalismo. Depois que se acende a luz nos corações das almas, elas passam a se libertar de todas as agressões externas, libertando-se vivendo em plena luz de Deus. Vejamos o que nos fala Tiago, no capítulo 1, versículo 20: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem desviado das leis naturais do Senhor não pode ser livre, ele é cativo das suas próprias inferioridades. Eis aí a fatalidade das suas próprias escolhas. No entanto, o espírito que já reconhece no amor a lei mais alta, esse é livre, na liberdade espiritual e muda os acontecimentos com as mudanças internas, que são inúmeras a todos os momentos. Quantas pessoas que os fatos nos mostram temem, por exemplo, o fogo. É a intuição as alertando, mas, como não despertaram para a luz do Espírito e nada fazem para descarregar o peso do seu fardo neste sentido, embora lutando para se livrarem de morrer por esse sistema, acabam sucumbindo por ele. No entanto, não existe fatalismo para todos. Os que descarregam seu karma no processo da vida, com todo o amor que a luz requer, têm a mudança do seu destino, que se faz pela bondade do Criador e às vezes sofrem simples queimaduras, tendo sua provação aliviada pelo bem que fizeram aos outros, por caridade. A vida é uma doação divina e quem dá recebe, essa é a lei da justiça. O Espírito e Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, responde a seguinte pergunta: e fatal o instante da morte? Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo, razão por que, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso aquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. A educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigoso para a vida da alma, quanto os que se observam, de modo espetacular, entre as lutas do mundo. Essa razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados, pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações.
A morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural, a desencarnação por acidentes. Os casos fulminantes de desprendimento proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos irremediáveis. Quase sempre, em tais circunstâncias, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe trazem emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas, no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas, em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e necessidade das dores físicas, nesse particular, porquanto somente com o seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas do mundo, para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. Se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sob os perigos que o ameacem nos aspectos externos da vida, e desde que o espírito encarnado proceda de conformidade com os ditames da consciência retilínea e do coração bem intencionado, sem a imponderação dos precipitados e sem o egoísmo dos ambiciosos, toda e qualquer defesa do homem reside em Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de julho de 2018, por Feijão.